Sejam bem-vindos ao Entre Irmãos, uma conversa simples e sincera entre amigos e irmãos na fé. Hoje eu tô aqui com a pastora Kátia, também conhecida como Fia, ou pra mim, mãe, simplesmente. E caso vocês não conheçam, minha mãe é uma das maiores referências de vida com o Espírito Santo e também é a maior referência de fé que eu conheço, ousadia e amor. Sempre me surpreende a maneira como ela vive, como ela leva essas coisas. Se você não conhece os testemunhos da Dona Catinha, você devia conhecer. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o Espírito Santo. E nos últimos episódios nós falamos muito sobre relacionamento com Deus e sobre o nosso chamado. E para essas duas coisas é essencial a presença do Espírito Santo e o direcionamento do Espírito Santo. Mas a gente achou que seria interessante trazer algo mais específico sobre ele, para ajudar também a complementar o que a gente já falou aqui. E talvez você já tenha se questionado a respeito e achado às vezes que esse assunto é difícil, que esse negócio do Espírito Santo é meio confuso, mas não é. Nós queremos trazer algo realmente prático para destravar de uma vez por todas o seu relacionamento com o Espírito Santo. Beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta, quem é o Espírito Santo? Oi, olá, boa tarde. O Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo. O Espírito Santo é uma pessoa com sentimentos, com emoções, com desejos. Ele é o mesmo Espírito que estava com Deus desde a criação. No momento que o mundo foi criado, ele estava lá. A palavra fala que o Espírito pairava sobre as águas. E o Espírito Santo, ele também é aquele que desceu sobre Jesus no momento do batismo. O Espírito Santo é o mesmo que ressuscitou Jesus, quando Jesus ressuscitou dos mortos. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele habita em nós e ele é nosso conselheiro, ele é nosso consolador, ele é nosso companheiro. E o Espírito, ele é uma promessa que Jesus nos deu. Quando Jesus subiu, ele nos deixou o Espírito como uma promessa. Está lá em João 14,16, depois vocês leem. Ele é tudo isso e muito mais. É verdade, se você for estudar sobre o Espírito Santo, se você só colocar Espírito Santo naquela busca lá do aplicativo da Bíblia, pode ter certeza que vai ter bastante coisa para você estudar, para você ler. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo e ele é uma parte de Deus, como minha mãe falou. Tem Jesus, talvez você já esteja mais familiarizado, Deus Pai, Deus, e o Espírito Santo, que é uma das partes da Trindade, e ele é uma pessoa, assim como Deus e como Jesus. Por que eu devo buscá-lo? Porque sem o Espírito Santo a gente não pode fazer nada. Ele é aquele que nos ensina todos os passos, ele é aquele que nos motiva a ser melhores, ele é aquele que nos faz ter consciência do nosso erro, do nosso pecado. Ele nos dá a direção correta a seguir, ele é nosso professor. O Espírito Santo, ele é o nosso professor, ele é aquele que nos capacita para o ministério, nos capacita a ser bons pais, boa esposa, bom marido, bons filhos. É ele que nos faz a chegar a Deus. O Espírito Santo é aquele que nos revela o coração do Pai, Ele também é ele que nos dá o desejo de buscá-lo. É o Espírito Santo que coloca em nós o desejo de buscar a ele, Ele tem ele pode nos dar, muitos dons, muitos talentos, mas o que ele mais deseja em nós é que nós tenhamos intimidade com ele. Então, nós precisamos dele para tudo. Por isso que nós precisamos buscá-lo mais e mais, conhecê-lo mais e mais. Exatamente. É algo que a gente falou nos outros episódios. Tudo que é espiritual, toda disciplina espiritual, toda prática espiritual, ela só acontece por meio da pessoa do Espírito Santo. Então não tente ser espiritual, não tente ser um cristão sem o Espírito Santo. Isso vai ser difícil. Às vezes a gente realmente tenta pela nossa força, pela nossa capacidade, não, agora vai, eu vou conseguir fazer todas essas coisas que a Bíblia diz, sozinho não vai rolar. Tenta com o Espírito Santo, que
esse é o caminho certo e ele sempre ajuda em todas as coisas. Verdade. Como eu sei que o Espírito habita em mim? Primeiramente porque nós cremos na palavra, né? E Jesus disse que ele viria e ele habitaria em mim. Também está lá em João 14. Se vocês não leram o livro de João, é um livro maravilhoso para a gente conhecer ali a obra, né, do Espírito Santo também, né? Porque eu não vivo mais na prática do pecado, eu já não sou mais escrava do pecado. Então, eu sei que ele habita em mim, porque quando você faz alguma coisa que você já vê ali, poxa, pisei na bola, né? Errei. Como você tem essa consciência? Porque é o Espírito Santo que fala com a gente, né? Sem ele, a gente não teria essa consciência. Sem ele, a gente não teria possibilidade, porque a Bíblia fala que quando nós éramos escravos do pecado, a gente cometia o pecado e aquilo era normal. Então, com o Espírito Santo, a gente sabe que aquilo já não é normal, a gente já tem ali a consciência, né? Eu sei que eu tenho o Espírito Santo porque eu tenho fome e sede da presença de Deus. Eu quero buscar mais e mais a presença do Senhor. E isso só o Espírito Santo pode trazer, né, essa consciência. Eu sei que eu tenho o Espírito Santo porque ele revela a vontade de Deus para a minha vida todos os dias. É o Espírito Santo que traz essa vontade, traz em nós a consciência, traz em nós o desejo de buscar mais e mais ao Senhor, de buscar viver em santidade com o Senhor, é o Espírito Santo. Então eu sei que ele vive em mim por isso, por esse desejo de buscar mais e mais a face de Deus, de ter prazer na companhia do Senhor. Então, é o Espírito que faz isso. E são essas mudanças, às vezes internas e sutis, que a gente percebe a presença do Espírito Santo. Eu acho que quando você começa a sua caminhada cristã, você percebe que existe algo acontecendo, não só porque antes eu tinha um vício, agora eu não tenho mais, ou porque eu fazia isso e agora eu não faço mais, porque de domingo eu dormia até 10 horas, agora eu vou para a igreja, mas por conta realmente de pequenos hábitos, pequenos às vezes pensamentos, né? A Bíblia fala muito sobre essa mudança de mentalidade que o Espírito vai promovendo dentro de nós. E acho que a gente fala muitas vezes sobre o batismo no Espírito Santo e às vezes muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. O que é o batismo no Espírito Santo? Eu sei que o batismo nas águas é você, né, confessar publicamente sua fé, descer lá na piscina, batizar na água, beleza? É isso, é uma demonstração pública de fé. Agora, o que é o batismo no Espírito Santo? Que é um dos sinais, uma das demonstrações que as pessoas têm certeza que tem o Espírito Santo dentro da sua vida. Quando ela passa por essa experiência de um batismo. E tem muitas formas de ser batizado no Espírito Santo. E quando isso acontece, existem demonstrações em nós de que o Espírito está sobre as nossas vidas. A minha mãe falou, né, dessa mudança de mentalidade, de como a gente reconhece o pecado, de como a gente deseja mais a presença de Deus. E às vezes o batismo no Espírito Santo, ele acontece num fato, né, um dia específico que tem aquele apelo, que tem aquela unção e a pessoa sente a presença de Deus de uma maneira diferente, como ela nunca sentiu, aquele encontro sobrenatural. Ou se você não teve ainda, busque. E se você já teve, busque mais, porque a gente crê que você não pode ter, você não precisa ter só um batismo no Espírito Santo. Eu já tive um batismo, então não preciso mais. Você pode ter mais, você pode ter um batismo novo, um renovo, um encher transbordante diferente do que você já teve algum dia. E os sinais do batismo no Espírito Santo, ele pode ser o falar em línguas ou algum outro tipo de manifestação de dons espirituais. Eu tive uma visão, eu senti algo fisicamente, a mão formigando, um calor no corpo. Eu falo muito assim, da unção do riso, a pessoa que começa a rir loucamente ou chorar loucamente. Isso que é uma manifestação do Espírito Santo. Tem outras maneiras, porque eu acredito que o Espírito também ele é inovador. Nem sempre a gente vai poder listar tudo que ele vai poder fazer na vida de alguém. Isso são manifestações de que você está recebendo o batismo no Espírito Santo. E tem outras vezes que é algo mais
sutil, que você percebe que os seus hábitos estão mudando, que os seus pensamentos estão mudando, mas um não impede o outro. Se você tem uma mudança de hábito, mas ainda não recebeu uma manifestação sobrenatural, não quer dizer que não vai acontecer. Busque por isso. Eu quero uma manifestação sobrenatural, eu quero o dom de línguas, eu quero o dom do amor, eu quero o dom da fé. Busque. Não, como a gente falou no outro episódio, não tem nada que seja limitado. Se eu já tenho um, eu não posso buscar mais. E isso são coisas práticas para você tentar identificar se o Espírito Santo já está aí ou não. Eu acredito que só o fato de você ter parado para assistir esse vídeo já é uma demonstração de que o Espírito Santo está agindo de alguma forma, porque a nossa natureza carnal nunca ia desejar, por vontade própria, parar e assistir um vídeo sobre o Espírito Santo. Isso não vem da gente. Então, são os sinais que a gente consegue ir percebendo. Isso mesmo. Existe também, a Amanda falou aqui sobre várias manifestações do Espírito. Esses são os dons. Cada um tem um dom. Tem pessoas que têm mais de um dom, tem pessoas que têm vários dons. Não é errado nós buscarmos os dons do Senhor. A gente tem que buscar mais e mais, não importa, né? Quantos dons você não vai parecer ambicioso, né? Parecer assim uma pessoa que quer muito. Não, isso é legal, isso é bom. A Amanda falou aqui sobre várias manifestações do Espírito Santo. Esses são os dons que ele nos dá. Cada pessoa tem o seu dom. Cada pessoa já é capacitada pelo Senhor, né? Ele dá ali um presente que nós chamamos de dons. Tem pessoas que têm mais que um. E não é errado você buscar ter mais que um. Eu, né, exemplificando, eu quero todos os dons. Também. Todos que ele quiser me dar, eu busco, eu quero, eu desejo os dons do Senhor. A gente pode conhecer mais sobre esses dons lá em Coríntios 12, tá? Você pode ler lá em Coríntios 12, em Romanos também, 12, você vai aprender mais sobre esses dons. São 9 dons. E também fala sobre os frutos do Espírito, né? É um Espírito e são 9 os frutos do Espírito Santo também, que nós também podemos ter. E esses frutos também nos demonstram que o Espírito está agindo em nós, né? Tem lá o fruto do amor, o fruto da paz. Tudo isso demonstra o agir do Senhor, do Espírito Santo em nós. Não tem como nós termos o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, se na nossa vida não tiver nenhuma demonstração de fruto, se não tiver na nossa vida nenhuma demonstração do dom dele. Não existe, né, o Senhor em nós, agindo em nós, sem essas manifestações. Então é importantíssimo nós conhecermos essas manifestações do Senhor para saber que Ele está ali agindo na tua vida e na minha. Eu até converso em discipulado, né, sobre como eu sei que eu já tenho ou não o Espírito Santo, é que às vezes a pessoa já tem demonstrações, tipo, eu ficaria muito brava nessa situação e eu não fico mais, ou eu ficaria muito triste, muito ansiosa e eu percebo que eu não tô mais assim, que tipo, tá tudo bem, mesmo no estresse no trabalho ou com essa decepção com a minha família, e a pessoa já percebe esses sinais e ela às vezes não percebe que aquilo é o Espírito Santo. Já é o Isso Espírito é uma Santo. demonstração. Se você agiria normalmente de uma determinada forma e você não está agindo mais, você percebe que você não se irrita mais, que você não se entristece mais, que você, né, tem uma demonstração de um caráter que não é seu, isso é uma demonstração do Espírito Santo. São os frutos, né, que a gente está falando. E como você saber mais se ele habita em você ou não, estude mais sobre isso, conheça os 9 dons, conheça os 9 frutos e você vai conseguir identificar isso na sua vida. E até a próxima pergunta, como conhecer mais o Espírito Santo? Bom, por exemplo, como eu vou conhecer qualquer pessoa? Para eu conhecer qualquer pessoa, eu preciso passar tempo com essa pessoa. Eu preciso buscar estar com essa pessoa. E não é diferente com o Espírito Santo. Para conhecer o Espírito Santo, eu preciso buscar ter essa intimidade com ele, gastar um tempo com ele, buscar a presença, buscar conhecer, ler sobre as manifestações dele, buscar nele entendimento para
para as coisas diárias, porque o Espírito Santo não é assim, independente, agora eu tenho o Espírito Santo. Não, eu tenho o Espírito Santo e ele anda comigo diariamente, em tudo que eu vou fazer, o Espírito Santo está lá. Hoje eu fui com a minha mãe fazer uns exames, enquanto eu estava ali, eu pedi para o Espírito Santo, Espírito, vá ali com a minha mãe, né? Ajuda lá que dê tudo certo, que a enfermeira acha a veinha dela certinho e ali, sabe? Ele estava ali junto com a gente. Então, o Espírito Santo, ele é algo assim, ele é alguém, né? Que está conosco diariamente. Então, isso precisa ser assim. Então, essa busca tem que ser diária e o tempo inteiro. Porque passando o tempo com ele, eu vou conhecê-lo muito bem. Amanda é minha filha, né? Eu conheço muito bem a Amanda, desde antes dela nascer, eu converso com a Amanda. Quando eu olho para Amanda, quando eu olho para o Marcos, eu já sei o que eles estão pensando, só de olhar. Então, eu conheço a Amanda, por quê? Porque eu gasto tempo com a Amanda. A Amanda não é só minha filha, ela também é minha amiga, né? O Marcos também é meu amigo, então nós temos um relacionamento íntimo, então eu conheço bem. Então, quando você conhece, você está com a pessoa, você passa tempo com a pessoa, você sabe o que ela gosta, né? Você sabe o que é valor para ela, você busca agradar essa pessoa. Então, é assim que a gente faz para conhecer também o Espírito Santo. E às vezes as pessoas acham que é algo meio metafórico, assim, um dia eu vou acordar cheio do Espírito Santo. Não é assim. Você dormiu vazio, você acordou cheio. Você se enche aos poucos, pode ter um momento em que você seja completamente assim, enfim, porque o Espírito Santo tudo é possível para ele, mas você conhecer mais é justamente isso, é você buscar mais. E às vezes, sei lá, você quer conhecer mais de uma matéria, eu quero entender melhor como é que funciona marketing digital. Você vai colocar no Google e vai começar a ler, vai procurar sobre aquilo. Eu quero fazer um bolo de chocolate. Você vai colocar lá, bolo de chocolate, vai ler a receita, vai tentar entender o que é aquilo e como é que faz aquilo. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Como é que eu vou conhecer ele? Espírito Santo. Pesquisa, leia a Bíblia, procure informações sobre quem ele é. A Bíblia está cheia de versículos que falam, o Espírito Santo é isso, o Espírito Santo se move dessa forma, o Espírito Santo, ele gosta disso, ele se comunica dessa forma. E conforme a gente vai ler na Bíblia, que é o manual de instrução, você vai conhecendo mais, tanto sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre Deus Pai, e esse conhecimento facilita o relacionamento. Você conhecer o que a pessoa é, como ela se comporta, do que ela gosta, do que ela não gosta, facilita quando você vai conversar com essa pessoa, quando você vai se relacionar com ela. Então, é uma coisa meio prática, não tem nenhum segredo, assim, é muito difícil, você tem que jejuar 3 vezes, orar. Não, você vai lá na sua Bíblia, lê e coloca em prática. E fala, Espírito Santo, estou aqui, quero te conhecer, vamos... Fala com ele. Fala com ele, exatamente. Tem que desmistificar isso. Só na igreja, só quando eu tô no culto, só quando eu tô naquela live. Não, é o tempo que você preparou ali para buscar, para pedir, para falar com ele. Se você falar agora, Espírito Santo, eu quero te ouvir. Espírito Santo, fala ao meu coração, eu tô lendo isso daqui, não estou entendendo, Espírito Santo. Mostra para mim a sua vontade, o seu desejo, dá clareza nesse texto, ele vai fazer. Até uma coisa mais imediata, assim, às vezes quando a gente se relaciona com o Espírito, entendendo que ele é uma pessoa, você tem em mente que ele vai me responder, ele é uma pessoa, ele está me ouvindo agora. Então, quando você fala com ele, peça sinais, peça demonstrações, também no agora, tipo, fala comigo agora, me ajuda a entender esse texto agora, porque às vezes a gente pede coisas, a gente se relaciona com Deus que parece que ele não tá ouvindo ou que ele não tá presente, tipo, ai Deus, abençoa a minha família, abençoa como? De que forma? O que você quer? O que você precisa? Espírito, eu queria conhecer mais você, mas queria conhecer o quê? O que você quer? Eu quero o dom tal, eu quero a demonstração tal, eu quero... Tem que ser específico, seja mais específico, porque às vezes a gente se relaciona com Deus, tipo, vê aí, Deus, o que você quiser, eu tô aceitando. Não, seja específico. Porque... O que você quer. Exatamente. Porque Deus quer tudo para nós. Exatamente. Né? Agora, o que você quer? E também a pergunta é como eu vou entender o Espírito Santo?
O Espírito Santo, ele fala conosco de diversas maneiras. Cada um vai ter ali a sua forma específica de entender o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai falar às vezes de forma audível, você vai ouvir a voz do Espírito Santo falando com você, Amanda, assim, 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 com voz. Mas o Espírito também pode falar através de alguma coisa que você está lendo, da Bíblia. Você está lendo ali a Bíblia, aquelas letras, elas saltam nos seus olhos ali, você vê, sente ali no teu interior que o Senhor está falando com você, o Espírito Santo. Ele fala através das Escrituras, ele fala através de um amigo seu que está contando uma história que não tem nada a ver com você, mas você já traz para a tua vida e o Senhor fala com você através daquilo. O Senhor fala com a gente através de sonhos. Você pode entender ali o Espírito e você vai entender que é o Senhor falando. Porque essa intimidade que a gente vem buscando com o Senhor faz com que a gente conheça a voz do nosso Deus. E o Espírito Santo vai mostrar. Então, ele fala conosco de diversas maneiras. Fala através de cheiro, você sente um cheiro, você já lembra algo e, nossa, o Senhor falou comigo. Uma música, uma canção. O tato, as sensações físicas. A sensação física, você sente a presença do Senhor. Eu basicamente, já aconteceu comigo dessa forma, de sentir mesmo. Eu senti o meu corpo inteiro, sabe? Como se tivesse formigando o corpo inteiro, uma eletricidade no meu corpo, mas é uma eletricidade que não causa medo, sabe? É uma eletricidade boa, que ao mesmo tempo que vem aquela eletricidade, traz também um sentimento de paz, de alegria. Você sente ali a presença do Senhor, aquilo já renova você, já te fortalece, já traz alegria junto, é algo maravilhoso. Eu já tive também o privilégio de ouvir o Senhor falando com voz audível. Logo no início da minha conversão, eu ouvi o Senhor falando comigo, Ele falou. Então, e não foi só uma vez que eu ouvi, eu pude ouvi-lo por 2 vezes, voz audível. Então, é maravilhoso, é algo assim, indescritível, você ouvir o Senhor. Mas assim, geralmente, a forma com que o Senhor fala comigo, o Espírito Santo fala comigo, é através de sensações, impressões, porque ele fala também através de impressões. Tipo um pensamento. Vem um pensamento, uma impressão, às vezes você tá ali lavando louça, Geralmente quando eu tô ali lavando louça, fazendo alguma coisa que não tem nada a ver, é onde o Senhor vem e fala e mostra, e eu lembro de pessoas que eu tinha que ligar, que eu tinha que falar. É o Espírito Santo falando, Pessoas que você não pode esquecer de dar ali o parabéns, de fazer algo. O Senhor vem e fala e conversa com você, e você vai sentindo aquela paz, aquela alegria, aquela direção. O Senhor fala o tempo inteiro, não é somente quando a gente ajoelha ali, Senhor, fala agora. Daqui a pouco eu não tenho mais tempo porque eu vou sair, E Ele tem que falar naqueles minutos? Não, Ele pode falar ali naquele momento da oração, sim, pode falar, mas Ele pode falar durante o dia. A hora que você está dirigindo, a hora que você está lavando a louça, a hora que você, estiver fazendo qualquer outra coisa. Deus, Ele fala quando Ele quer, da forma que Ele quer, Só que assim, a forma que Ele quer e o momento que Ele quer, você vai entender que é Ele. Eu acho que isso é algo que precisa estar muito em paz no nosso coração. Como é que eu vou saber que Deus está falando comigo, que o Espírito Santo está falando comigo? Quando Deus quer falar com você, Ele se faz compreensível. Então, todas as histórias que você vai ler na Bíblia, quando Deus fala com alguém, a pessoa entende. Então, às vezes a gente busca a presença de Deus. Deus me mostra se esse é o namorado para minha vida, se esse é o emprego, se esse é o caminho certo. Às vezes a gente pergunta essas coisas a Deus e a gente não entende a resposta de Deus. Não é porque Deus não está respondendo, porque eu acredito que Ele sempre responde. Mas quando Ele tem uma vontade muito específica, eu costumo pensar isso. Deus quer que a pessoa largue o emprego dela, larga tudo que ela está fazendo e vá
fazer missão na África. Ele vai dar uma voz muito, muito específica e ele confirma aquilo de várias formas. Quando Deus tem uma vontade muito específica para a vida de alguém, ele confirma de várias formas. E quando Deus quer falar com você, ele também te fala de uma maneira que você entenda. Isso é algo que a gente precisa estar em paz. Não, quando Deus quiser falar algo comigo, específico, ele vai falar. Então, tudo bem, tô aqui, Deus, tô à disposição. E outra coisa que eu acho importante a gente falar sobre essa questão de como ouvir o Espírito Santo a gente, como é que fala? Buscar treinar o nosso ouvido, porque às vezes a gente se acostuma a ouvir sempre de uma determinada forma. Eu sei que Deus está falando comigo quando eu ouço a ministração lá do meu pastor e fala comigo. Eu sei que Deus está falando comigo quando eu leio a palavra e isso fala comigo, tá. Mas eu não entendo muito bem quando eu tô, sei lá, no metrô e esse negócio que o povo fala, de orar por estranho. Eu nunca ouvi isso. Tô aí, mas nunca ouvi Deus me direcionando para isso. Talvez ele esteja falando de formas que você ainda não conhece, não tem o hábito de ouvir. E por que eu falo isso? É algo que eu vivo ainda na minha vida. Minha mãe comentou de algumas experiências que ela teve com a voz de Deus. E desde que eu comecei a me relacionar com Deus, eu sempre li muita Bíblia, que eu gosto de ler. Então, a maneira mais fácil, mais natural que eu ouço a voz de Deus é através da palavra. Hoje mesmo eu estava lendo, aí estava nos Salmos, e aí lá nos Salmos estava falando sobre a habitação de Deus. Nossa, porque aquele salmo que ele fala que é melhor estar um dia na presença de Deus do que mil em outro lugar. Salmo 84. E aí ele fala sobre, a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. Nossa, olha que incrível, beleza. Aí fui ler um capítulo do livro depois de ler a Bíblia. Aí, habitação de Deus. Aí eu já li o título, caraca, aí ó, Deus falando comigo. O mesmo assunto. E é uma das formas que eu tenho mais claro de que Deus está falando comigo, através da palavra, de alguma coisa que eu tô lendo. Mas eu sei que Deus fala, às vezes, pra gente orar por estranhos, pra gente evangelizar pessoas, fazer coisas ali fora desse comum. E eu tenho dificuldade de entender esses sinais de quando Deus fala comigo pra algo que eu não tô acostumada. Eu não tô acostumada a falar com estranhos, a orar por estranhos. Minha mãe, no entanto, não vai no mercado com a minha mãe, não, se você não gosta dessas coisas. Mas eu não tô acostumada. Então, às vezes, eu saio de casa, vou no mercado, vou fazer alguma coisa e falo, Deus, me ajuda a entender. Se o Senhor quiser que eu ore por alguém, que eu faça alguma coisa, me ajuda a entender. Porque eu sei que o Senhor fala e talvez eu não entenda. E a gente precisa ir treinando o nosso ouvido, entendendo que não é porque eu não estou na igreja ou porque eu não estou ali parada lendo a Bíblia que Deus não pode falar comigo. Eu preciso estar à disposição. Deus, se eu estou no mercado e o Senhor quiser usar a minha vida, o Senhor quiser fazer algo, eis-me aqui. A gente precisa treinar essa nossa audição espiritual, entender que Ele está ali e Ele quer falar com a gente. Isso é muito importante. Verdade. Acho que você já respondeu as outras duas. Quando ele falar, direcionar pra gente fazer algo... geralmente, quando a gente tem algo assim, pelo menos, em situação de constrangimento, vergonha de falar com estranho, como a Amanda tá falando, a gente pensa que é algo da nossa cabeça, né? Não, o Senhor tá falando para eu falar com aquela pessoa, não, mas falar com aquela pessoa, imagina, aqui no mercado, né? Não, isso é coisa da minha cabeça, e geralmente não é. É o Senhor mesmo, viu? Falando para você. Vai te causar algum constrangimento, alguma vergonha, mas a gente precisa viver, o risco. Uhum. A fé, ela anda de mãos dadas com o risco. Porque quando você age por fé, você vai correr algum risco. Uhum. Você vai sair ali da sua zona de conforto, tá certo? Então, às vezes você vai precisar falar com alguém que você não conhece, então aquilo gera um certo constrangimento, mas depois quando você vê o que Deus quer fazer e te dar aquela experiência, porque Ele poderia usar qualquer outra pessoa, mas Ele deu para você aquela missão, Ele deu para você
né? É aquele benefício e ele vai dar para você aquela experiência. Isso é maravilhoso. É uma das melhores maneiras de a gente crescer nessa audição espiritual, é você ouvir e obedecer. Porque Deus não vai falar mais se você não está obedecendo. Ele só falou, vai lá e dá um abraço. Se você não foi dar um abraço, ele não vai te dar uma palavra de conhecimento, te dar algo maior, sendo que você não obedeceu no pequeno. Então, assim que você ouvir algo de Deus, obedeça. E nessa questão de, com estranhos, não sei o que lá, você não tem nada a perder. Ou você vai orar, né, falar alguma coisa e a pessoa vai ser curada, abençoada, ou você vai demonstrar que você ama, que você se importa com aquela pessoa, ou no máximo você vai quebrar o seu orgulho, quebrar a cara, e isso também é bom, porque o coração humilde agrada a Deus. Então, a gente nunca vai sair perdendo. E de qualquer forma, a pessoa vai se sentir amada por Deus, né? Quando você vai ali, olha, posso orar por você? Você tá sentindo essa dor? Ela pode até não ser curada daquela dor, que é difícil. Porque quando a gente sente algo de orar, geralmente Deus toca sim com cura na vida. Mas, por exemplo, a pessoa não for curada, ai que vergonha, foi da minha cabeça. Ela vai continuar no estado que ela estava, mas ela vai se sentir amada, ela vai se sentir importante. Então, a gente não erra em obedecer quando vem essas vozes, porque você vai fazer o que é certo e você vai agradar o coração do Senhor com isso. E para finalizar, eu queria trazer aqui indicações de livro. Olha como a gente tá chique. Eu tenho aqui 3 livros que falam sobre o Espírito Santo e que eu acho que pode agregar muito na sua vida. A gente falou sobre você estudar, sobre você ler. Então, O Deus Esquecido, do Francis Chan, é muito, muito bom, fala sobre o Espírito Santo. Quando o Céu Invade a Terra, do Bill Johnson, sensacional, fora de sério. E O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada, também, do Bill Johnson. Gente, se você ler esses 3 livros e não for transformado pelo Espírito Santo, eu já não sei mais dizer o que... Brincadeira. Mas são muito bons, são livros cheios de dicas práticas sobre a pessoa do Espírito Santo e também sobre como você desenvolver os seus dons. E tem tanto história, testemunho, milagre, realmente para aquecer a sua fé. E é mais ou menos isso que a gente queria falar com vocês hoje. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Desculpa se foi muito longo, mas enfim, curte, compartilha, comenta aí o que você achou, temas para próximos vídeos. E é isso. Até a próxima. Até. Deus abençoe.